Faltando praticamente 6 meses para a Copa do Mundo de 2026, 42 seleções já estão classificadas, 6 vagas abertas e, por enquanto, não tem nenhum treinador brasileiro na Copa do Mundo. Mas tem um brasileiro treinador que está segurando essa bandeira para representar o futebol brasileiro na categoria dos técnicos na Copa do Mundo. E é com ele que a gente vai conversar hoje, o Silvinho, que gentilmente nos atende, treinador da Albânia. A Albânia que vai jogar a repescagem europeia, buscando uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Silvinho, como é que é essa responsabilidade de representar uma categoria tão importante no futebol dos treinadores brasileiros nessa circunstância um pouquinho antes da Copa do Mundo? Muito obrigado por atender a gente aqui na Record. Noriega, bom falar contigo depois de tanto tempo. Enfim, é muito bom. Aliás, é uma segunda responsabilidade grande, né? A primeira eu aprendi cedo já também com o Tite na seleção brasileira. Eu participei do trabalho, observei muito. E você ser treinador de uma seleção é de uma responsabilidade, de um clube, obviamente, também, mas de uma seleção é algo diferente, envolve pátria, envolve todo um país, é uma mobilização muito grande, e o meu foi o da Albânia. 3 anos ali, bons resultados, a verdade é essa, mas a gente sempre se cobrando. E aí, quando termina praticamente a fase de classificação e temos a possibilidade de ir para um playoff, primeira vez na história da Albânia, aí me mandam uma mensagem ali, quase em secreto, falam, agora é o seguinte, tu tem que se passar o playoff, não só pela Albânia, mas para representar treinadores brasileiros. Eu comecei a rir, não é uma pessoa, não é um brasileiro e não é ninguém do futebol. Eu comecei a rir, quando a gente pensa que está um pouco mais livre da pressão, mas espero que ocorra, e se ocorrer, vai ser um orgulho enorme para mim. Sem dúvida. E não é pressão nenhuma, é uma responsabilidade inerente ao trabalho do Silvinho. O Silvinho, para quem não lembra, foi um excelente jogador de futebol, formado nas categorias de base do Corinthians, com uma carreira vitoriosa na Inglaterra, no Arsenal, no City, jogou no Barcelona e também trabalhou como treinador aqui no Brasil, no próprio Corinthians. A gente vai abordar isso mais para frente. E hoje dirige a seleção da Albânia com o Doriva. Doriva, todo mundo lembra, meio-campista do São Paulo. E o argentino Pablo Zabaleta, que trabalha com ele na comissão técnica da Albânia. Mas eu vou começar com o Silvinho, para a gente entender um pouquinho da Albânia. A Albânia foi um dos países mais misteriosos e fechados do mundo na época da Guerra Fria. E o Silvinho mora na Albânia, trabalha como treinador e mora em Tirana, na capital da Albânia. Tinha uma época, Silvinho, que existia uma piada que as pessoas diziam, piada ruim, né? Mas que tinha mais cabra do que gente na Albânia. Essa era a imagem que a gente tinha da Albânia. Que Albânia você encontrou quando assumiu o cargo de treinador? Pois é, em decorrência também, Noriega, dessa experiência que eu tive com o Tite na seleção brasileira, eu tomei a decisão, de uma forma inédita também, para a seleção albanesa, de me mudar e viver parte importante do meu dia, da minha semana, do meu mês, desenvolvendo trabalho em Tirana. O Doriva veio comigo. O Pablo Zabaleta, que é o terceiro integrante dessa comissão técnica, mais jovem, ele participa, mas ele mora em Barcelona, ele tem filhos menores e não havia necessidade de 3 membros viverem ali e desenvolverem o trabalho de Tirana. Fazemos nós, eu e o Doriva. Pois, respondendo a tua pergunta, assim, eu encontrei... Eu converso com as pessoas ali, passaram os anos, e foi um dos últimos países a sair de um comunismo, de um regime muito pesado. Está desenvolvendo muito e numa velocidade muito rápida, e nós conseguimos ver aquilo que eles estão dizendo. A capital, sobretudo, é onde nós estamos, Tirana, o aeroporto já desenvolveu, cresceu, lojas, restaurantes. A cidade tem uma forma especial de viver. A culinária tem muito de Itália, tem muito de Grécia, tem muito de Turquia, enfim. Um país que está se desenvolvendo bastante, numa velocidade muito rápida. Outro detalhe importante, é um país muito seguro. É impressionante, ou seja, nós temos a liberdade de andar. Não o conhecia, então você sempre vai com um pé atrás, mas realmente é um país muito seguro. E sim, é um país que se está desenvolvendo numa velocidade muito rápida. E muito legal a gente saber de um país que foi muito misterioso, muito fechado e hoje está se abrindo para o mundo, inclusive no futebol. A Albânia vai enfrentar na repescagem das eliminatórias europeias a seleção da Polônia em março,
depois tem um outro jogo, passando por esse jogo, para chegar pela primeira vez a uma Copa do Mundo. E o Silvinho levou a Albânia para a Eurocopa, para a Copa Europeia de Seleções pela segunda vez. Como é que está hoje o futebol da Albânia? Ele deixou de ser misterioso como país? É um futebol de bons jogadores? É um futebol muito trabalhado taticamente pela ideia de jogo do Silvinho? Noriega, são 3 anos, muitas vezes, eu falo muito do meu período agora, né? Quando eu cheguei, nós tínhamos aí uma base de um outro time, de um outro processo que nos antecedeu, mas hoje, depois de 3 anos, eu posso dizer com tranquilidade que esse time é um time bem moldado pela cara do Doriva, do Pablo e, obviamente, comandada por mim. Estamos felizes e temos também a colaboração de uma federação que cresceu, de um presidente muito responsável, que está ali desenvolvendo um trabalho faz muitos anos. O prédio da federação dentro de Tirana te permite, tem todas as estruturas para você trabalhar. É um campo de futebol dentro da cidade também, é muito bonito. As condições são ótimas de trabalho e nós também temos os ativos, os atletas. A grande maioria deles joga fora do país, então eles trazem componentes diferentes, estão no calcio italiano, estão na La Liga espanhola, estão na Premier League, em outros campeonatos. E esses atletas eles crescem quando eles vão desenvolver em outros clubes, outros cenários, outros países, ligas importantes. Eles regressam com uma qualidade maior, seja física, tática, comportamental, enfim. Nós temos bons atletas e estamos realizando, sim, bons trabalhos nesse ciclo de 3 anos. Está passando muito rápido tudo e num piscar de olhos, de repente eu vi uma classificação do europeu, Nations League, agora classificação de um mundial, playoffs e um mundial ali talvez em julho. Tudo muito rápido, mas até agora contente com o trabalho e dividindo com quem tem que ser dividido, comissão técnica, com o presidente, com a federação, com os próprios atletas, que são os maiores protagonistas. Temos atletas de boa qualidade. E é o seguinte, Silvinho, se você classificar a Albânia para a Copa do Mundo, certamente você terá uma torcida encorpada por todos nós brasileiros, você vai ficar, cara, mais famoso que a Dua Lipa na Albânia, hein? Eu acho que mais famoso não, mas enfim, a gente faz um dueto, fazemos um dueto. Sem dúvida, a Dua Lipa é uma estrela internacional. Silvinho, a gente está falando da questão da Copa do Mundo, da possibilidade de você ser um treinador brasileiro efetivamente na Copa do Mundo. E eu tenho certeza que você ficou sabendo, deve ter visto que recentemente houve uma polêmica muito grande aqui no Brasil por causa de declarações do Oswaldo de Oliveira e do Emerson Leão em frente ao Ancelotti, declarações meio críticas à presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, inclusive do próprio Ancelotti na seleção brasileira. Você é um brasileiro formado com as licenças europeias na Itália, né? Você estudou na Itália para ter as licenças europeias e que trabalha numa seleção europeia. Como é que você recebeu, como treinador, como ex-jogador brasileiro, essas declarações do Leão, do Oswaldo de Oliveira, e como você vê a presença do Ancelotti na seleção brasileira? Noriega, assim, eu na verdade não vi o evento da CBF, se não me engano. Obviamente que com redes sociais a gente se atualiza, entendi o processo inteiro, mas você praticamente respondeu por mim. A minha história, cada um responde com a sua história, nós carregamos as nossas histórias, eu digo assim. Eu sou estrangeiro, saí do Corinthians para jogar no Arsenal em 99 como atleta. Passei minha vida, parte importante, 2/3 da minha carreira eu passei na Europa. Agora, como treinador, estou tendo a oportunidade de me formar, como você já colocou, na Itália, como treinador da UEFA Pro. Já trabalhei em outros clubes europeus. Trabalhei na seleção brasileira, que também ali a gente, vamos dizer, são competições internacionais. Você está lidando sempre com um público internacional. Eu me vejo dessa maneira. O brasileiro que se expandiu e que foi para o mundo, já morei em 3, 4, 5 países diferentes, 6, 7 cidades. Eu vejo de uma forma natural. Eu trabalho, como você também mencionou, praticamente um pouco da minha história, eu trabalho na seleção albanesa. O carinho que eu tenho com eles e eles conosco, e eu volto a dividir o mérito com o Doriva e o Pablo Zabaleta. A nossa relação dentro da federação é muito bonita, de laços humanos muito bonitos.
Até porque é a primeira vez, repito, que um treinador e uma comissão técnica começou a viver dentro de Tirana. Ou seja, eu não tenho muito a que acrescentar. A minha história é essa, eu estou muito acostumado a isso. Para mim, é muito normal. Recentemente joguei contra uma Inglaterra, que, aliás, é umas grandes seleções para esse Mundial. Um treinador que eu tenho um respeito muito grande por ele, muito moderno, inteligente, vencedor. Enfim, um treinador inglês, perdão, alemão, dirigindo uma seleção inglesa. Então, Noriega, desculpa, eu estou muito acostumado com isso, um pouco da minha vida, cara, eu nem paro para pensar. Isso é bom. E é interessante, vou aproveitar esse seu gancho aqui já para pegar a tua opinião em relação à Copa do Mundo, né? Que seleções você aponta como favoritas e como você vê o Brasil com o Ancelotti chegando para 2026, que todos nós esperamos, e você, claro, com a presença da Albânia também. Na continuação da pergunta, e talvez ficou para trás, do Ancelotti, nunca tive a possibilidade de um almoço, um jantar, quem sabe um dia, mas o respeito que eu tenho por ele e todos os treinadores aqui que eu vejo da Europa, grandes treinadores, eu gosto muito de acompanhar entrevistas de treinadores na Europa, no Brasil, no mundo, enfim, e é unânime quando dizem é um excelente treinador, tem títulos em todos os clubes, dirigiu as maiores e melhores marcas, etiquetas, e tem tudo que demonstra um caráter, uma parte humana extraordinária, onde que vai as pessoas gostam, abraçam. Além de um grande treinador, ele é um grande treinador, é um vencedor. É extraordinário que é o Ancelotti e tem essa parte humana também, enfim. O Brasil está em ótimas mãos. Para a segunda parte, eu vejo. Eu não acompanhei, Noriega, ou seja, por exemplo, uma Alemanha faz um tempo que eu não vejo, nos 3 anos não jogamos contra a Alemanha. Jogamos contra uma Espanha, jogamos contra a Croácia, jogamos agora recentemente contra a Inglaterra. Alguns outros jogos eu acabo vendo. Tudo isso para dizer. A gente, nos trabalhos de seleção, a gente acompanha mais os rivais, aqueles que estão nas nossas chaves, em grupos, e uma Alemanha, que é sempre uma favorita, não tenho visto. Confesso que, inclusive, Brasil e Argentina tenho visto pouco. O trabalho da seleção ele te consome muito. Você vê o teu grupo, monitorar os teus atletas e até os adversários, mas fica para trás um pouco alguma coisa do futebol mundial. O que posso dizer é que, estudando, vendo os jogos da Inglaterra, tivemos 2 jogos contra eles, o que eles fizeram na classificação, tudo bem, eles estão num outro nível, é muito alto, eles se preparam realmente para quartas de final, semifinal, final de uma Copa do Mundo. É um time muito forte, em muito boas mãos, um treinador muito inteligente, inclusive nessa parte tática minuciosa contra um adversário que a gente vê hoje. A tática não é mais nada disso, 4-4-2, 3-5-2, é muito mais que isso, já faz muitos anos. E esse é um treinador que utiliza essa tática moderna, eu costumo dizer, dentro do campo, posicionamentos onde o atleta dele pode conseguir receber uma bola com mais espaço. Eu vejo uma Inglaterra muito forte. E outras seleções assim, Espanha, França, que todo mundo coloca como favoritos, a própria Argentina, você concorda com essa análise? Concordo e concordo com o Brasil também. Acho que o Brasil chega forte com o Ancelotti. Chega. Com as atletas que o Brasil tem, sobretudo, e também com o Ancelotti. E aí você fala de atletas, né? Que eu vou aproveitar esse gancho também, que é uma das maiores polêmicas aqui no Brasil em relação ao Neymar. Você é um treinador de seleção hoje, visando Copa do Mundo. E aqui se discute muito, o Neymar tem que ir, mas ele não está 100%. O Ancelotti esteve com a gente aqui no Sport Record e deixou muito claro que ele não vai levar para a Copa do Mundo nenhum jogador que esteja 100%. Dá para, tendo um cara genial, um craque como o Neymar, dá para apostar numa Copa do Mundo sem estar 100% fisicamente hoje? Noriega, tu me respondeste já, cara. Quando você falou, Silvinho é treinador da seleção albanesa, eu tenho que tomar, já faz um bom tempo, sobretudo como treinador e treinador de uma seleção, tomar muito cuidado. Já ocorreu comigo numa situação inversa de alguém fora, sem intenção, falar, eu faria isso na seleção da Albânia. Eu digo, opa, calma, tá passando. Eu tenho que respeitar, o Ancelotti é muito Ancelotti, o Neymar é muito Neymar. Evidentemente que são 2 profissionais e 2 talentos extraordinários que, enfim, sabem o que tem que ser feito, a condução como está sendo feita e vai continuar sendo feita. O que eu posso dizer com todo respeito é que realmente se trata de um dos melhores treinadores do mundo, um dos grandes jogadores de futebol do mundo, e numa das maiores seleções do mundo, se não a maior, porque é a que mais venceu. Ou seja, está em ótimas mãos tudo isso. Eu me privo o direito assim, de opinar mais, porque eu tenho que respeitar, e por mais singelo, por mais
um de coração o brasileiro que eu queira dizer, eu não me permito, cara. Tá em ótimas mãos tudo, eu prefiro acompanhar bem de longe. Tranquilo, o Silvinho falou da seleção da Inglaterra, que é treinada pelo alemão Thomas Tuchel, citado aqui pelo Silvinho. Eu quero ficar um pouquinho mais nesse tema do Ancelotti, porque nessa ocasião em que houve essa polêmica toda em relação às declarações do Oswaldo de Oliveira e do Leão, o Ancelotti falou que ele percebe que a imagem do treinador brasileiro de futebol na Europa é uma imagem fraca. Foi a expressão que ele utilizou. O Silvinho é um treinador brasileiro que estudou, se formou no padrão europeu das licenças da UEFA, estudando na Itália. E a imagem do treinador brasileiro na Europa é realmente fraca, como o Ancelotti disse? E se você discorda ou concorda, por quê? Ô, Noriega, volto a dizer uma frase que eu gosto muito dela. Nós carregamos as nossas histórias. O nosso curso, e muito rapidamente vou dar um exemplo, eu vou voltar no tempo para 2003, 2004. Estou no Celta de Vigo com Doriva, Edu Schmidt, Giovanella Cattanha, eram os brasileiros, e nós tínhamos ali argentinos também, Toto Berizzo, treinador, Pablo Cavaliero, Gustavo Lopes, que também. Aonde eu quero chegar com isso? Nós brasileiros, naquela época, 2003, é a minha experiência, nós terminávamos os nossos jogos durante a semana, quieto em casa, família, tá ótimo. Os argentinos, naquele momento, eles iam de Vigo para La Coruña, que está bem perto, próximo de carro, para fazer um curso. Eu não entendia nada. Mas que curso? Mas era um curso da UEFA que permitia, naquele momento, os atletas fazerem ainda, imagino hoje, o UEFA-B. Então, eles já davam um start, mesmo sendo atletas com 28, 29, 30 anos. Alguns deles até mais veteranos. O Toto Berizzo, joguei com ele, como treinador, tenho ainda um contato e conversa. O que eu quero dizer é que aquilo que eu vi é que, no caso aqui dos argentinos, saíram na frente, os próprios atletas. Não entro no mérito do curso, mas eu acredito que a Argentina também tem um curso já de mais tempo validado, mais experiência no seu curso, e o nosso veio um pouco mais atrasado, vamos dizer assim. Nós carregamos as nossas histórias, não é o que é mais ou menos. Para mim, o ser humano está tudo aberto, a tecnologia está aí, os cursos, obviamente, são importantes. Me perguntaram um dia, Silvio, você acha importante os cursos de forma teórica? E tem algo de prática também? Tem algo de prática, sim. Tem muito teórico, sim. Eu sou a favor de tudo. Maurício, no sentido que a gente possa aprender e melhorar, está tudo na internet também, além dos cursos, ou seja, você tem que se atualizar. Depois a prática é excepcional, tenho visto, quanto mais você vai para a prática, mais você tem a condição de gestão na mão melhor. De maneira que eu acredito na formação do profissional, da inquietação dele de busca, e provavelmente nós estamos um pouco atrás. Agora, treinadores excepcionais nós sempre tivemos. Eu tiro o chapéu para um Tele Santana, que gestão, que treinador, como conseguia colocar em campo tantos atletas com tanta qualidade técnica, espetáculo. Não tem curso, enfim, não é só isso, mas enfim, a minha resposta é um pouco complexa e dentro da experiência que eu vivi de atleta já, convivendo com argentinos, no caso, uma pequena comparação. Mas eu acredito no profissional, no potencial independente da nacionalidade dele. Isso é muito importante. Agora eu quero voltar um pouquinho no tempo. O Silvinho teve uma passagem promissora pelo Corinthians e foi demitido de uma forma que eu acho que ela foi covarde. O Silvinho foi jogador do Corinthians, formado no chamado Terrão, que era de onde vinham os jogadores do Corinthians, que hoje não é mais nem campo de terra, de grama sintética e tudo mais. Muita representatividade junto ao torcedor. E ele foi uma das primeiras vítimas desse tribunal sumário das redes sociais, foi demitido em 2022. Qual é a tua relação com o Corinthians hoje, Silvinho? Você ficou com mágoa do Corinthians? O Corinthians, por exemplo, deve alguma grana para você de contrato? Ou você tem o amor que você teve pelo Corinthians, que o teu clube formador continua igual? Ou deu uma balançada nessa relação? Não, Noriega, de forma alguma. Também é uma resposta sempre complexa. E agradeço sempre a oportunidade. A gente fala de treinador, cursos, Corinthians, Albânia, seleção brasileira. Permite, né? Hoje esses programas permitem a gente também esclarecer, enfim, nenhuma mágoa, zero. Eu, como você falou muito bem,
De 13 anos, pegava meu ônibus, ia até a Estação República, eu ia até a Estação Carrão. Da Carrão eu saía andando, atravessava Celso Garcia, descia São Jorge inteira, parava na padaria Poesia, comprava 2 pães e ia para o treino, ou seja, às vezes era meu almoço esse. Tinha 13 anos de idade. É uma vida. Minha família não era humilde, a gente fala humilde hoje para esconder. Minha família era bem pobre. Meu pai ainda vive, eu perdi minha mãe faz 1 ano e pouco, e enfim. Meu pai me acompanhou os 2, 3 dias para ir para o Corinthians, largou o trabalho dele para me acompanhar. Falou, mas tem 13, 14 anos, eu jogava futebol de salão, o Corinthians já queria que eu fosse jogar lá com 1 ano, 2 anos com antecedência, mas meu pai achava muito jovem, era prematuro, a distância era grande. Depois era o terrão, como você falou, tenho um amor enorme pelo Corinthians. Eu tive a possibilidade de jogar pelo Corinthians como profissional, ser campeão da Copa do Brasil, primeira Copa do Brasil em 95, 3 vezes campeão paulista, campeão brasileiro em 98. O primeiro jogador que saiu brasileiro que foi para o Arsenal, saiu também do Corinthians, ou seja, voltei como um auxiliar técnico do Tite, depois do Mano, e voltei como treinador. A essa última passagem que você se refere, fala um pouco, eu sou pouco de rede social, eu acho que a grande parte dos treinadores é pouco. Nosso tempo de uma gestão intensa dentro de um clube, eu tenho visto muitos treinadores brasileiros falarem sobre isso, e no mundo, entram às 7, 8, 9 da manhã no centro esportivo e vai embora às 7, 8, 9, e depois ainda vai assistir 9h30 um jogo. Ou seja, é todo um dia carregado. Eu estou muito acostumado com isso, não tenho problema, acompanhei pouco, respeito sim as tuas palavras. É bem verdade que muitos jornalistas na minha saída, não muitos, alguns jornalistas, melhor a minha frase, de um nível alto, que tem um grande entendimento de gestão, de trabalho, de resultados, me mandaram mensagens dizendo que o Campeonato Brasileiro tinha sido muito bem disputado por nós, uma 5ª colocação naquele momento, era uma colocação excepcional, era o máximo que nós poderíamos fazer. Eu não vou dizer que foi ótimo, excelente, foi bom. Nós vínhamos, quando eu falo nós, é Corinthians, novamente o Campeonato Brasileiro anterior, de 2021, que foi o nosso em 20, aquele momento fletou com o rebaixamento. Quando eu chego no Corinthians, existia uma preocupação de um cenário interno grande com relação ao rebaixamento. O que me é pedido cara, tu é trabalhador, conhece a cara do clube, tu, vai trabalhar, eu sei que você vai entrar aqui às 7 da manhã, toca teu time para trabalhar, as nossas condições são essas, esse time não pode cair, Silvio. Assim era o nosso cenário. E nós entregamos um 5º lugar diretamente em Libertadores, que é uma vantagem excepcional não fazer os playoffs, porque isso te gera um problema enorme no calendário nosso, quando você tem que fazer aqueles playoffs antes de entrar numa Libertadores ou não. Ou seja, o máximo que nós podíamos fazer. Então, eu, contente com o resultado que eu e Dorival e Fernando Lázaro fizemos, vi que era o máximo que podíamos chegar. Tive, sim, o reconhecimento de gente como você está fazendo agora, dizendo, era o que vocês tinham, é o que deu para se fazer, era aquele momento do Corinthians. E, enfim, respeito um pouco as redes sociais, está aí, todo mundo tem o direito de opinar. Eu sempre, desde os 13 anos, quando comecei a jogar futebol, mas sobretudo com 20, profissionalizei e termino a resposta, Noriega. Sou uma pessoa pública, então eu estou acostumado, um dia, cara, eu jogo. Pode te magoar menos ou mais uma situação ou outra, em qualquer clube, em qualquer circunstância, em qualquer país, mas eu estou acostumado. Para mim foi mais difícil, por exemplo, naquele momento, gerenciar a minha mãe, que ainda era viva. Claro que não tem esse entendimento completo e que conhece o filho, e é o filho também, enfim. Meu pai não, meu pai é casca grossa, meu pai entende as coisas, sabia de tudo, conhece futebol. Meu pai foi muito simples. O velho foi muito simples de gerenciar tudo, mas minha mãe, eu tinha, além de tudo, essa situação, às vezes eu chegava em casa, ela estava triste, quase chorando, e não deixava transparecer para mim. Então, para mim, o pior é assim, é a pessoa que está próxima de ti, essa situação nova que a gente vive hoje de redes. Quem está acostumado e põe a cara, porque já é pública, o teu caso também, tu é uma pessoa pública, um cara que está no mercado, na vida, trabalhando já faz anos, deve tomar tuas porradas também. Mas quem está próximo de nós, mais simples, singelo, e que não tem esse conhecimento, acaba para eles sendo uma dor grande. A gente está encerrando aqui, eu quero te propor uma brincadeira. Boa sorte, Brasil, na Copa do Mundo, em albanês. Noriega, aí não. É muito, cara. Não, Me ajuda aí, pô.
A sua Brasília, nossa, não, eu não posso falar italiano, pô, Noriega, me ajuda aí, pô.